Bom pessoal, olá a todos. Gostei muito da live de ontem, tá? Vou tentar fazer mais lives aqui no canal. Tô pensando em tentar fazer uma esse final de semana, tá? Aí eu aviso aqui com um mínimo de antecedência, tá bom? Então pessoal, continuando aqui a nossa análise do livro de Samuel, vamos ver agora o ciclo de Saul, né? Agora nós entramos definitivamente na história do rei Saul. E a história do rei Saul, ela parece que tem algumas duplicatas, né, com outras passagens, o que dá a entender que é uma história construída, né? Pode não ser tão real ou tão literal conforme a Bíblia narra. Vamos analisar. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui é a questão da beleza, né? Que fala assim, ó: este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então eles querem dizer que Saul era alto e belo, né? Tanto que tem um outro versículo aqui que Saul é mencionado que ele era mais alto que os outros filhos de Israel. E quando Deus escolhe Davi, tem o mesmo critério aqui de beleza, ó. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então é curioso, né, esses floreios, digamos assim, né, em que os autores dão a entender que seus reis eram belos e maravilhosos, né, bonitos, etc e tal, né? Ou seja, Deus escolhia seus reis por serem terrivelmente belos. Aqui tem só uma curiosidadezinha aqui, né, que ele fala assim, ó: antigamente em Israel. Só pelo fato dele começar a frase com esse antigamente, ou muito tempo atrás, a gente já percebe que o autor não é contemporâneo dos fatos. Porque se ele está falando de antigamente, ele está falando de algo que aconteceu há muito tempo atrás. Que ele fala assim, ó: antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque é o profeta de hoje, então na época que o autor está escrevendo já era profeta, antigamente se chamava vidente. Então o que ele quer dizer? Que na época que ele está escrevendo o livro se usava o termo profeta, mas na época em que se passa a história de Samuel e Saul, se usava o termo vidente. Tanto que na narrativa da história eles mencionam que o rei Saul chama o profeta Samuel de vidente e não de Navi, né, que era profeta. Ó, e subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água e disseram-lhes: está aqui o vidente? Então quer dizer que na época que se passa a história era uma época em que os profetas eram chamados de vidente. Mas na época que o autor do livro está escrevendo a história, é uma época que já tinha o termo profeta, tá bom? Uma outra curiosidade também, esse livro de Samuel é o meu favorito da Bíblia. Eu sempre gostei desse livro de Samuel, eu acho ele muito divertido, até cômico em algumas partes. Aí aqui nós temos mais uma semelhança entre a história do rei Saul e a história do rei Davi. O que eu acho muito estranho para ser apenas coincidência, entendeu? Que ele fala assim, ó: então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel? Então quando ele vai falar com Samuel, ele faz essa pergunta: eu não sou um benjaminita, que é uma das menorzinhas das tribos de Israel? E a minha família menor de todas as famílias de Benjamim? Quer dizer, além dele ser de uma tribo pequena, a família dele ainda era menor dessa tribo. Por que, pois, me fala as coisas semelhantes, com semelhantes palavras? É o mesmo que é parecido com o rei Davi, que o rei Davi diz assim em Miqueias, ó: e tu, Belém Efratá, posto que pequena entre as milhares de Judá, porque Davi era de Belém, e Belém era um dos menores clãs da tribo de Judá. De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então você nota um padrão aqui, quer dizer que das menor tribo, do menorzinho tribo da tribo, é que sairia alguém grande que iria governar Israel. Então muita coincidência, né? Tanto na história do rei Saul, quanto na história do rei Davi. A unção é a mesma, né? Que até era um padrão, né? De ungir os reis de Israel, né? Inclusive o termo ungido é Messias, né? Então tecnicamente todos eram Messias. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, né, de Saul, e beijou-o e disse: porventura não te ungiu um senhor por capitão sobre a sua herança? É o mesmo que ele faz aqui com Davi, ó. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Aqui no versículo 6 do capítulo 10 diz assim, ó: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, do rei Saul, e profetizará com eles, e tornar-te-ás um outro homem. É o mesmo que aconteceu com Davi na unção dele, ó. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Então os dois foram ungidos com óleo, e o Espírito do Senhor se apoderou deles. A única diferença é que o rei Saul começou a profetizar, ou seja, entrar num transe. Mas é a mesma unção. Outra curiosidade aqui, pessoal, é que quando Saul começa a profetizar, nós temos duas óticas aqui no livro de Samuel. Uma dando a entender que foi uma coisa boa, e a outra dando a entender que foi uma coisa má.
Quando o profeta Samuel ungiu o rei Saul, diz assim, ó: e aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava com os profetas. Então disse o povo, cada um ao seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Dando a entender que ele entrou num transe profético, mas numa coisa boa, porque ele acabou de ter sido ungido pelo próprio Deus. Só que aqui no capítulo 19 e 24, quando ele vai perseguir o rei Davi, o Espírito do Senhor se apodera de Saul, e ele começa a profetizar, mas aqui já é visto como uma coisa negativa. E ele também despiu as suas vestes e profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Inclusive essa expressão aqui, essa pergunta, né, por isso que se diz, está Saul entre os profetas, é a mesma que acontece aqui, só que aqui por uma coisa boa. Está também Saul entre os profetas? Então, mais uma daquelas duplicatazinhas que eu falei para vocês que o livro é cheio de Samuel. Aí diz assim em Samuel 10:24. Então disse Samuel a todo o povo: vedes já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, ou seja, era o melhor de todos. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. Então o que o profeta Samuel está dizendo aqui? Que foi o próprio Deus que escolheu o rei Saul. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente, Onisciente, Onipresente, ele que escolheu o rei Saul. Só que chega aqui no capítulo 15 e Deus já se arrepende. Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, ou seja, a própria escolha de Deus, ele mesmo se arrependeu. Aí fica meio confuso, né, pessoal? Aí aqui, perdão que abri a Bíblia sem querer, parece uma cópia, essa passagem aqui da história do rei Saul, parece uma cópia da história de Jefté. Jefté é aquele que ofereceu a filha em sacrifício e tal, depois de um voto, enfim. Em Samuel 11, 6, 7 diz assim, ó: então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Você vê a mesma coisa aqui em Juízes 11, 28 e 29. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Tá? Mas vamos continuar lendo aqui em Samuel. Ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira, e tomou uma jumenta de bois, e cortou-os em pedaço, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros. Pelas mãos dos mensageiros que vieram até o rei Saul, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um homem só. Então no contexto aqui, Samuel recebe alguns mensageiros, ele não gosta da mensagem, o Espírito de Deus toma posse dele, ele fica irado, ele mata uns bois em pedaço com uma força sobrenatural e apavora todo mundo. O mesmo acontece aqui em Jefté. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvido às palavras que Jefté lhe enviou, através de mensageiros. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés. Atravessar aqui quer dizer que ele saiu apavorando todo mundo, passando por Mispá. Mispá é o mesmo lugar aqui da história de Samuel, de Gileade e de Mispá de Gileade, e passou até os filhos de Amon. Ou seja, ele foi apavorando todo mundo, o juiz Jefté. A gente também tem algo parecido na história de Sansão, que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão, aí Sansão ficava virado com uma força sobrenatural e saía apavorando todo mundo. Então a gente fica se perguntando, será que são histórias reais ou é apenas um padrão, um floreio padrão da época? Analise aí e tirem suas conclusões. E para finalizar o vídeo, Samuel 11:2. Então disse o povo a Samuel: quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Que quando Samuel apresenta Saul como rei, algumas pessoas rejeitam, tá? Aí eles dizem assim: dai-nos aqueles homens e os mataremos. Isso me lembrou essa referência aqui dessa parábola em Lucas, que Jesus conta uma parábola, inclusive Lucas mistura duas parábolas, né? E diz assim, ó: e quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Então a referência é parecida, porque aqui na parábola Jesus dá a entender que é para matar aqueles que não quiseram aquele personagem da parábola como rei. O mesmo acontece aqui na história de Samuel, que o povo pede para Samuel para matar aqueles que não quiseram Saul como rei. Tá bom, pessoal? Então quem puder dar um like aí no vídeo, que isso vai estar ajudando, ativar o sininho, comenta, etc. Você já conhece como é que é o lenga-lenga do YouTube, tá? Aí eu vou continuando aos poucos aqui nossa sériezinha sobre Samuel. E tá muito interessante, tá? Quando eu chegar na parte de Mical, vocês vão achar muita coisa interessante entre a personagem Mical aqui de Samuel, tá? Acho que vocês vão gostar. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.